Salve, salve, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seis que Mede, aquele podcast que está preocupado com o teu desempenho na prova, com a tua habilidade em ser um bom médico generalista assim que formado e com a tua saúde mental. E juntando todos esses assuntos, nós temos o nosso convidado confirmadíssimo já, que é o Dr. Fernando Neves, que é esse grande amigo nosso que vem aqui discutir temas relacionados à saúde mental, relacionados às questões de saúde mental nos concursos que vocês prestam e também relacionados a ter um atendimento adequado de pessoas com transtornos de saúde mental, doenças relacionadas à saúde mental que possam aparecer na tua carreira como médico. Então seja muito bem-vindo de novo, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque me preocupa como vão atender os pacientes psiquiátricos, bastante agora, né, que já passou a preocupação de prova, né? Vamos pensar nos pacientes agora. Cara, e vou te dizer que é uma preocupação pertinente pelo seguinte, né, Fernando? A gente se forma e a gente morre de medo de uma via aérea, morre de medo de não saber passar um caso para UTI, mas muitas vezes a gente esquece de aprender sobre emergências psiquiátricas, não é um assunto tão comentado assim. Tu pode até nos dizer melhor, mas talvez até exista um certo tabu relacionado a isso, não sei. Mas o fato é que todo mundo que for trabalhar numa porta de entrada vai lidar com emergências psiquiátricas e isso pode ser tão ou mais desafiador quanto uma intubação, quanto um acesso central, né? Com certeza, né? Se for pensar, vai ser muito mais infrequente entubar alguém, fazer um acesso, do que atender um paciente psiquiátrico em seja uma urgência ou uma emergência. E vamos pensar, né, cara, quando a gente estava na faculdade, tu te recorda de ter sido abordado emergência psiquiátrica? Jamais. Nunca. Nada, né? No máximo as aulas dos transtornos ali e tal, ambulatório, e deu, né? E até se for pensar se preparando para a residência, ou enfim, não era uma coisa que a gente, né, estudava, aprendia alguém, trazia, assim, era muito de cada um. Também era outro tempo, né? Agora tem muito mais paciente psiquiátrico, tem muito mais casos acontecendo de emergências, então o cenário mudou. Né, cara? E isso é que me preocupa, sabe? Porque o paciente psiquiátrico, ele é um paciente que, como parece que ele não tem um problema, não é levado tão a sério ou valorizado. Acha que é drama, que é bobagem, que não é pra tanto. Não se vê, assim, um quadro... Não tem um parâmetro objetivo, né? Exato, não tem uma um alteração exame. de sinal vital, um exame laboratorial. Exato, então ele acaba não recebendo, enfim, a devida atenção, sendo valorizado, assim, e aí também entra o manejo, porque a questão do emocional, ele nos aciona, né? Então o paciente está irritado, está nervoso, está impaciente, está choroso. A pessoa, se não tem um preparo para isso, aí, claro, eu não vou exigir da gurizada ter, mas isso é uma coisa de um residente, de um psiquiatra treinado, para entender que aquilo ali é o quadro clínico, não é porque a pessoa está só chorando, o que tu está vendo, o que tu está sentindo dela é o quadro clínico. E aquilo nos gera uma reação, né? E, consequentemente, quem não estiver preparado vai reagir, né? Então, vai devolver aquele sentimento, né? Se tomou uma patada, devolve uma patada. E não vai dar atenção devida. E assim, que nem eu digo, né, nas aulas que eu estou dando, gravando, enfim, que a gente vai falar, um problema que está pequenininho se torna bem grande. E aí, quem é que vai resolver? É vocês. Não tem ninguém para vir. Não é que nem na faculdade, né? Claro. Que tem preceptor, tem residente, enfim, né? Tem que dar um jeito, dá teu jeito. Exatamente. É. Cara, e tu sabe que, te ouvindo falar aqui, eu fico pensando que existem várias coisas que são particulares ao paciente que tem uma doença de saúde mental grave, assim, né? Interações medicamentosas é uma coisa que a gente tem que estar muito ligado e que é muito forte na área da psiquiatria, né? Então, às vezes, para situações clinicamente muito semelhantes, tu vai ter que ter condutas bastante distintas a depender do que o paciente usa, a depender de qual é a intoxicação que o paciente tem, né? Qual é a intenção do paciente. Então, todas essas condições, assim, fazer uma diferença, trabalhar o diagnóstico diferencial e classificá-las adequadamente, já é desafiador o suficiente. Sim. Né? E esse paciente chega muitas vezes muito agressivo ou fazendo muito barulho, ou, né, o que gera um desconforto, uma inquietação, assim. Então, é uma coisa super desafiadora, cara. Sim, e assim, é muito tranquilo para mim. Eu gosto de atender emergência porque tá ali, tu tá vendo a situação bem aguda, clara, e tu tem como fazer uma intervenção, na maioria das vezes, muito efetiva, né? Porque é um quadro agudo, mas é justamente o que é assustador.
E quando eu falo assim, dou essas aulas, eu digo assim, ó, tudo que vocês estão vendo faz parte do quadro clínico. Então vocês estão vendo que ele está agitado, andando para um lado e para o outro, olhando para cima e para baixo, falando sozinho, cochichando, rindo, ou mão no peito, assim, tudo isso é sintoma. Então não é só o manejo farmacológico e todas essas questões de interações e tudo que tem que ser considerado, e ainda populações especiais, se é criança, se é adolescente, se é gestante, se é uma paciente que está amamentando, se é um idoso, né? Ainda tem todo o ambiente, porque o ambiente também pode ser um estressor para o paciente psiquiátrico, né? E não vai ser sempre que a gente vai estar num lugar bonitinho, que tem essa linha para separar. Isolamento. Uma sala de observação para deixar o paciente ali, né? Então, fica mais difícil ainda dar conta de tudo isso. Fernando, vamos começar falando sobre uma das intercorrências aí de uma das emergências psiquiátricas que eu considero mais clássica e que tem uma interseção com outras áreas, neurologia talvez, que é a intoxicação alcoólica, né? O que tu entende que é uma conduta apropriada frente a um quadro de intoxicação alcoólica, onde o paciente tem um comprometimento de nível de consciência? Quais são os pitfalls ali, quais são os cuidados que a gente tem que ter e até onde a gente deve ir em termos de investigar se isso está sendo recorrente, dar um direcionamento para esse paciente, ou tu acha que a conduta na emergência é só resolver o quadro agudo e recomendar para um serviço terciário? Como é que tu entende que deveria funcionar Cara, isso? o álcool, ele é, entre aspas, mais legal, assim, no sentido que ele nos dá sinais mais claros, né? Então é mais fácil identificar um paciente que está intoxicado por álcool pelo comportamento, pelo hálito, pela fala, né? Enfim, a condição que o paciente se encontra, né? Outras substâncias, elas não te entregam tão facilmente, então tu tem que ficar pensando assim, o que foi, né? Por exemplo, estimulantes, né? Se foi êxtase, se foi cocaína ou crack, é muito parecido, todos são estimulantes, então tu vai ter que identificar se o paciente falar ou não, se ele conseguir, mas o álcool consegue. Entendo um risco no nível de consciência, aí já tem que ficar bem alerta, né, cara? Porque é a questão, assim, do paciente poder, né, tu ter que cuidar via aérea, fazer decúbito lateral e tal. E o álcool, cara, ele é interessante porque ele te gera, uma situação do álcool te gera dois problemas. No início, a intoxicação. Passa um pouco de tempo, tu resolveu aquele problema, aí vem a síndrome de abstinência. Que aí é um outro problema para tu ter que manejar ali e ele inverte para um outro lado, né? Então, é muito interessante, assim, claro, dependendo de quanto tempo o paciente vai ficar no serviço, né? E eu procuro falar para o pessoal, assim, que, enfim, dando o manejo inicial, claro, álcool, né, pelo amor de Deus, sem benzo, né? Porque tem o risco na intoxicação, porque tem o risco de afundar ainda mais, né? O álcool já é depressor do sistema nervoso central, vocês vão dar benzo, mais ainda. E uma coisa, só um parênteses, cara, que eu falo para eles, assim, nas aulas do curso, assim, que a gente fez, é o seguinte, ó, quando vocês vão chegar no lugar para trabalhar, vocês têm que ir na farmácia ali e ver o que tem de remédio. Cara. É uma coisa que a gente não... Pedir o menu. Exato, né, cara? Então eu reforço. Isso é importante. Cara, eu falo 20 vezes, o Luiz tá acostumado a escutar. Cara, flumazenil, lorazepam, haloperidol, dos meus, né? Dos meus, eu tô falando, né? Vocês têm que saber o que tem, porque não adianta tu saber a teoria, enfim, da conduta e não ter o que aplicar, né? E tu vai estar numa situação complicada. Imagina, tu afunda um paciente com benzo e não tem flumazenil, que é uma barbada de reverter. E caiu em prova, até esse ano, né? 2025, aqui no Rio Grande do Sul, na RICS. Então, vão lá e se informem. O que tem de remédio para vocês? Mas, enfim, né? Álcool tem que cuidar benzo quando intoxicado para não afundar mais, né? E aí vai manejar como agitação psicomotora. A pegadinha que eles sempre gostam também, pensando um pouquinho em prova, é a questão da tiamina antes da glicose, né? Então, tem que avaliar para não ter risco de fazer encefalopatia de Wernicke e depois Korsakoff. Em seguindo as horas, aí começa a entrar no outro problema, que é fazer abstinência ali e te incomodar. O que é importante, aí eu sempre reforço nessas aulas que eu fiz, se tiver um familiar, agradeçam a Deus, porque tem como dar mais informações para vocês e saber assim, se é um paciente que já fez abstinência grave, se ele já convulsionou, se já fez delirium tremens, porque aí vocês se antecipam, né? A gurizada pode se antecipar ao problema, né, cara? Claro que às vezes o paciente fica sendo, assim, conhecido do serviço, né? Porque é um paciente meio recorrente e tal. Mas, assim, quanto mais informações, melhores. E até para dar orientações futuras. Assim, poxa, se fez uma intoxicação grave ou uma abstinência importante, olha, já aviso, ó, vai ficar pior. Um cara de risco.
Exatamente, né, cara? Vai ficar pior e assim, se não for encaminhado para fazer um tratamento de fato, que não é bem o objetivo ali, né? É um manejo clínico, assim, né? A situação vai seguir, né? Vai se repetir, né? Tu acha que um paciente que interna por uma intoxicação alcoólica, ele é um paciente necessariamente que tem que ser avaliado pela psiquiatria ainda durante a internação, ou ele pode ser liberado com orientação do familiar apenas para procurar atendimento, assim? Se tiver psiquiatra, sim. Porque a gente vai poder trabalhar algumas outras questões, orientar melhor. Antes da saída desse paciente, né? Exato. Se tiver num serviço assim que tenha essa possibilidade de um colega... Sempre é válido. Sempre é válido. Ajuda, vai reforçar, né? Vai poder dar uma revisada em alguma questão, né? Enfim, observar alguma situação mais clara, né? Fazer uma ligação melhor assim, nos fluxos, apesar de que o clínico também tem essa capacidade, né? Mas se tiver possibilidade, chama especialista, né? Se não tiver, enfim, bom, paciência, né? Faz o que tem que ser feito, dá as orientações devidas, né? E assim, né? Claro, sempre eu penso assim, quando eu dou essas aulas, assim, no pior cenário possível, né? Naquele posto que tem não é nem uma UPA, nem nada, tem um pronto atendimento, o cara tá lá sozinho no Se nada, virando. né? Exato, sozinho, não tem quase nada, cidade sem recurso especialista, não tem hospital referência, né? O pior cenário possível, que o cara vai ter que se virar e resolver, porque ninguém vai atender ele. No máximo vai ligar para um preceptor, mandar uma mensagem e o cara vai dar alguém que é residente vai dar uma mão, né? Me fez lembrar, Fernando, já tinha lembrado dessa história, tava pensando se contava ela ou não, mas eu vou contar então. Um hospital que eu fiz bem no interior, assim, um plantão uma vez, e aí o colega tava me passando os pacientes que tinham ficado em observação à noite, e um deles era um paciente que chegou num quadro de intoxicação com muita agitação, e depois se acalmou e no início da noite começou a ter um quadro de abstinência, assim, uma coisa meio rápida, assim. E ele falou, tu vai ver a prescrição do fulano lá e não me julga. Foi o que eu consegui fazer nesse plantão. E aí na prescrição desse paciente estava o diazepam prescrito se despertar. Acordou cedo. Amanhã a gente resolve, né? Exatamente. Então, às vezes a gente tem que fazer coisas das quais a gente não se orgulha tanto para resolver à noite, né? Mas tem que ter sempre, claro, esse cuidado de a gente não colocar o paciente sob risco de via aérea, aspiração. Então, esse realmente é um quadro bem desafiador. E esse ponto que tu falou, assim, né, cara, de a gente tem que fazer o que precisa ser feito para resolver, né? Então, tem toda a questão do que é o guideline, do que é o consenso, a orientação, o manejo técnico mais adequado. Ok, só que tem situações que a realidade não vai suportar, não vai dar conta, não vai ser o suficiente, né? Então, a gente vai ter que adequar. E aí eles são novos, né, cara? A gente já tá nisso há mais tempo, já consegue fazer esse julgamento para bancar, né? Tem a convicção. Claro. E se der um problema, vai resolver. Claro, Mas era o menor problema que eu podia gerar, né? Mas agora, assim, essa gurizada chegando nova, né? Eles ainda vão, além de ter que enfrentar esses desafios, vamos dizer assim, né? E lidar com as dificuldades da rede e tudo mais, tomar decisões, assim, importantes que o cara vai ficar inseguro, nunca fez, né? E a gurizada que está nos ouvindo vai saber disso, né? Principalmente aqueles que já se formaram. Depois que saiu o registro no Conselho de Medicina, carimbar um paracetamol dá um friozinho na barriga, né, cara? Então é uma coisa que... Eu digo para eles quando estão, enfim, conversando com quem está para se formar, o recém se formou, né? Vocês têm um carimbo, vocês estão armados? License to kill. Cara, e o que tu julga que são as diferenças principais para uma intoxicação aí por uma droga com um efeito mais estimulante, não tão depressor do sistema nervoso central, como uma cocaína, algo do gênero, assim? O que são os cuidados, né? Vai ser mais prevalente, assim, se a gente for pensar primeiro, assim, no que mais provável, né? Cocaína e crack, né? Acaba que não chega tanta avaliação por MD, êxtase, essas coisas assim, né? Então, vai ser mais para cocaína e crack. Tá acontecendo alguma coisa muito estranha com a cocaína, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região, assim, que os pacientes estão ficando muito mais psicóticos do que eles ficavam, né? Ficar psicótico, assim, então, é escutar vozes, é ter pensamento fora da realidade. Tá estranho. Alguma coisa, sabe? Mudaram ali no blend, sei lá. E tá diferente. Então, a gente tem visto casos mais graves, tá? Mas, assim, o que vai chamar a atenção... Né? Então, eles são excitatórios, né? Então, os psicoestimulantes. Então, o paciente vai estar agitado, inquieto, irritável, ele vai estar, às vezes, ele vai estar, assim, com a pupila bem dilatada, né? Porque é aquela questão de luta ou fuga, assim, o cara vai estar pronto, né?
E algo que ajuda, porque muitas vezes o paciente não quer falar, né? Então a gente vê que tem uma coisa estranha, mas não faz sentido, ele não fala, ou não quer dizer, enfim. Então a gente tem como perceber algumas coisas, e assim, cocaína e crack é muito comum o paciente ficar espiado, que eles falam. Que é ficar desconfiado, eles falam espiado, que é ficar se cuidando, estão me seguindo, ouvindo, e até alucinando, ouvindo uns passos, estão falando dele, assim, e tal. Então, esse tipo de conduta, assim, uma conduta psicótica, alucinatória, o paciente super inseguro, assustado, vai ajudar, assim, no sinal, porque o paciente que não falar, que não informar, né? Tirando todo esse outro cenário de observação, né? E claro, né, cara, tem alteração autonômica, então, assim, o paciente vai estar hipertenso, taquicárdico, né? Pode fazer sudorese, enfim. Tem que ter muito cuidado com as intercorrência cardiológicas desses pacientes também, né? Até com quadros de infarto sem nenhuma lesão coronariana. Primeira situação que tem que ser investigada em jovem infartando, assim, tem que pensar em cocaína. Vasoespasmo. Né? Mas tem acontecido muito infarto em jovens, né, cara? Sem ter relação com cocaína, né? Tem aumentado, né? Que é um outro fator, assim, complicador, né? E no manejo desses pacientes, o que tu entende que seriam as prioridades, assim? Então, como ele está muito excitado, né, a gente tem que... desacelerar. Exatamente. Então vai ser benzo, né, cara? Benzo, com tranquilidade, assim, devagarinho. Se ele já tiver mais psicótico ou mais difícil, a gente vai pensar no antipsicótico, né? Aí, claro, né, tem tabelas lindas de opções de antipsicóticos. O que vai ter? Normalmente é haloperidol e clopramazina. Né? Risperidona também, às vezes tem. Então, uma coisa importante que eu falo para eles, né, cara, e a gente já tem essa mão, né? Procurem no que for mais possível, assim, de ter nos locais que vocês estiverem trabalhando, é pegar algumas medicações e começar a pegar mão, né, cara? Começar a usar mais, assim, né? Claro que dentro da indicação adequada, né? Mas para pegar a mão, para tu saber o que esperar isso é uma baita verdade, cara. Né, cara? Para tu pegar a mão. Então, assim, eu já falei assim, olha, eu sou muito do clonazepam. Ele é um benzo de ação, tempo de ação moderado. Então, eu sei mexer muito bem com ele. Não que eu não saiba os outros, mas assim, procurem pegar a mão com um remédio, assim, para você saber, porque senão daqui a pouco sabe, é buffet, assim, cada vez uma coisa, né, cara? Isso é muito real. Isso no mundo do intensivismo é muito verdadeiro também com a sedação para intubação, né, cara? Tu vai pegando familiaridade com as drogas que tu costuma utilizar, daqui a um pouco tu já tem, assim, no inconsciente o tempo de cada uma. Isso. O que tem que aumentar, o que tem que diminuir. Isso é uma dica bem quente, bem interessante. Né, cara? E aí e isso vai até passando depois tranquilidade, né? Porque aí tu sabe o que acontece, né? E aí, claro, né, a experiência atendendo o paciente, tu vai tendo essas expectativas, aquele paciente que estava assim, assado, né? Claro, não tem uma regra específica, porque não tem relação específica com composição corporal, idade, né? Mas isso é importante, mas nesses pacientes em crise, assim, de intoxicação por cocaína, crack, enfim, é começar a dar uma sedada. Né, cara, diminuir. Se já tiver alguma sintomatologia psicótica, aí tem que entrar um antipsicótico, né, cara? Aí, se ele aceitar numa boa via oral, e aí vamos conversando, vamos devagarinho, né? Maravilha, não precisamos fazer um injetável, né? Agora, se não tiver jeito, vai ter que ser injetável, né? E a preocupação com a abstinência tem que ser tão grande quanto é com o álcool, por exemplo? Ela é tão próxima, assim, em termos de tempo, ou ela é uma abstinência que vai ocorrer dias depois? Também. E está muito relacionado com frequência do consumo, quantidade, organismo, a quilometragem daquele consumo, assim, o quanto o cara já está rodado nisso, né? E não tem uma regra. Assim, o que nos ajuda é saber o seguinte, ó, já fez abstinências feias, assim, bem ruins, então, ó, tu já tá avisado de ter de novo, né? Então, isso já são sinais de alerta, assim, né? E suspeitem sempre, quer dizer, se preparem sempre para abstinências piores em pacientes com mais tempo de uso, porque é um cérebro, um corpo que já está mais judiado, seja pelos anos decorrido, né? O processo de envelhecimento natural e os anos que decorreram consumindo. Então, é um envelhecimento acelerado. Né, cara? Então, assim, eu digo assim, o cérebro de alguém que é um alcoolista de 50 e poucos anos, ou usuário de cocaína, não é um cérebro de um cara de 50 e poucos anos, ele já está com mais de 60 e poucos, 65 anos esse cérebro. O organismo, o prejuízo é sistêmico, né? Tá. Fernando, essas intercorrências talvez sejam as mais comuns, né?
mas tem uma intercorrência do ponto de vista de emergência psiquiátrica que é o pânico de todo plantonista, né? Que é o paciente com ideação suicida, muitas vezes trazido pelos familiares, ou que já teve uma tentativa, vem com uma intoxicação medicamentosa, né? Que são os insights principais assim a respeito do manejo desse paciente que chega decidido a tirar a própria vida? Cara, então assim, chegou, não tentou, né? Mas tá com ideação. Aí tem que avaliar, tem que conseguir tentar avaliar, mensurar o risco, né? Então tem vários pontos que tem que ser investigados para avaliar se é um pensamento que só veio ou que já tem uma certa estrutura, se teve plano ou não, se tem um histórico passado, se tem acesso. Porque muitas vezes o paciente tem uma ideia, um plano de algo que ele não tem acesso, então assim já está mais distante. Agora, se já é algo que tem acesso, ou que o paciente sabe manusear, aumenta o risco, por exemplo, sabe manusear uma arma ou veneno, enfim, né? Tem uma exposição em casa. Exato, né? Além de ter o acesso, tem a familiaridade assim para manusear aquele o método, né? Instrumento. Exato. Então, tudo isso nos ajuda assim, a ir estruturando, assim, tendo uma ideia do risco envolvido, né? Porque o que tem que ser avaliado, assim, tem aqueles mitos, quem quer se matar não fala, quem quer vai lá e faz, se tu perguntar da ideia, tudo isso é mito, né, cara? Tem que avaliar bem, porque isso vai indicar o que fazer com o paciente, né? E não dá para liberar um paciente, né? E que isso é o que me deixa mais preocupado, né? O paciente veio, tá falando para ti que tá pensando em se matar, avalia e tal, dá alguma coisa para ele se acalmar e depois libera. Não tem como. E o paciente muitas vezes fala, não, eu prometo. Cara, eu digo para ele assim, cara, tá, eu prometo que a minha barba não vai crescer. Eu tenho poder, controle sobre isso? Não, cara, tu também não. Se tu tivesse, tu não estaria aqui. Né? Essa é a parte física. Uma boa analogia. Né? O paciente, e isso mostra assim, como passa, como é muito volátil, né, cara, a ideação. Então, avaliem bem. Descrevam bem, isso é uma coisa que eu reforço para eles, descrevam bem, porque às vezes o paciente foge, né, cara? Ele evade, tem serviços que não tem a estrutura adequada de... Uma contenção. Exato, assim. Segurança, equipe, né? Então, descrevam bem, porque a responsabilidade é de vocês, né? E mantenham o paciente em observação. Se tiver um psiquiatra, chame um psiquiatra para avaliar. E não tendo, bom, aí vai sobrar, né, cara? E aí eu furo, né, cara? Porque não deveria, né? Um paciente com risco de suicídio, ele precisa de uma avaliação especializada. Sim. Né? Sim, é um paciente com algo cirúrgico que precisa do cirurgião. É um cuidado específico demais, né? Exato. Do ponto de vista de suporte farmacológico, existe alguma coisa que seja assim genérica ou tudo tem que ser muito individualizado nesses casos? Não, cara, não, vai depender muito da situação. Muitas vezes o paciente chega assim naqueles quadros bem depressivos, assim, até melancólicos, que o paciente está naquela apatia, naquela anedonia e naquele pensamento, assim, tirar a vida. Ele está tranquilo, assim, naquele sofrimento, mas ele não está agitado. Então, aí, realmente, o manejo é o suporte, assim, a contenção, porque ele não está agitado, ansioso, angustiado, né? Agora, vai ter que ser avaliado caso a caso, mas de uma maneira geral, vamos dizer assim, um paciente que chega numa depressão mais ansiosa, um bipolar, assim, que vai estar agitado, mas, né? Aí, um benzo para dar uma acalmada, se tu conseguir uma via oral, né? Algo que ajuda, assim, que... Né? É dar uma sedada no paciente, desliga um pouquinho aquele cérebro, né? Deixa ali descansar um pouquinho, depois a gente conversa, mas deixa descansar, já dá uma acalmada naquela cabeça ali, aí de novo, peguem mão no medicamento para vocês saberem o que o remédio entrega para vocês, né? Dentro do possível, perguntem para o paciente o que ele já usou, como é que foi, se não dá, o paciente não está receptivo, não é uma boa hora, tá bem? Não pergunta, dá alguma coisa, vamos ir relaxando, deixa ele quietinho, né? E uma situação, né, cara, que eu acho que é interessante a gente falar é que é o quadro psicótico, né, cara? Porque o quadro psicótico pode levar um paciente a fazer um quadro de risco de suicídio ou até cometer suicídio por estar com aquele pensamento de que estou sendo perseguido, vão me pegar, vão me matar, e aí a pessoa tudo aquilo é real, ela vai pensar, não, então eu vou tirar minha vida para não acontecer nada comigo. Vou fugir. Exato, aí é diferente. É diferente, não é que a pessoa quer tirar a sua vida. Aí a sedação é um pouco mais imperativa. Exato, e o risco é maior, né, sim, cara? E aí sim, provavelmente vai ser difícil aceitar uma via oral, mas se aceitar, maravilha, mas aí é antipsicótico, né? E é isso que eu digo assim, né? Eu sempre tinha essa preocupação quando eu dava aula, né? Vocês têm que saber o que é sintoma psicótico, porque vocês vão dar um antipsicótico, né? Não dá para dar benzo para sintoma psicótico.
Não que não possa dar uma acalmada, Esse mas... é um insight interessante, né, Mas cara? assim, se ele tá psicótico, ele tem que receber um antipsicótico. Então, assim, entendam o que é estar psicótico, né? Principalmente o que chama atenção, né, Will, é o delírio, o pensamento fora da realidade e a alucinação. Tem algumas outras coisas, mas aí já fica muito no detalhe do psiquiatra. Mas pegando isso, já sabe, ó, tá psicótico, haloperidol, risperidona, fechou. Vocês estão fazendo melhor para aquele cérebro, né? Tempo é neurônio nas crises psiquiátricas. Claro, né? que sim. Que é uma visão que a gente não tem, mas que as doenças psiquiátricas geram sequelas de longo prazo, né, cara? Não são episódios apenas, elas vão gerando um dano cumulativo também. Né? Sim. Fernando, recentemente a gente teve um caso, né, que tá ainda circulando muito na mídia, de um rapaz de 19 anos, com histórico, né, desde a infância de transtornos de saúde mental, e que claramente num quadro de delírio ali, entendeu que poderia entrar na jaula de uma leoa. Acho que isso aconteceu Acho que foi na Paraíba, cara. Pode ser. Uma cidadezinha da Paraíba, uma cidade litorânea aí, né, turística. Não lembro exatamente onde. Mas eu sei que esse paciente entrou na jaula da leoa, subiu grades e tal, e a leoa, né, acuada, se sentindo ameaçada, enfim, atacou ele e acabou perdendo a vida. E a gente, talvez, num julgamento inicial, pensa que tenha sido um ato de suicídio, né? Mas em se tratando de um paciente esquizofrênico, não se enquadra exatamente nessa classificação, né? Como é que a gente entende esses episódios? Não. E não é, por exemplo, como o caso que eu disse antes, que tinha um delírio que a pessoa estava fugindo e decidiu tirar a vida. Por exemplo, assim, um tipo de situação, para dar um exemplo assim, né, que eu já vi. O paciente tinha um delírio que estava sendo perseguido, queriam utilizar órgãos dele para fazer clones e tal, um delírio paranoide e bizarro. Ele foi para uma quadra de futebol onde tinha aquelas cercas, assim, daqueles condomínios. Ele deu um jeito de trancar com os arame, tinha gasolina, o álcool de cozinha, jogou no corpo e se ateou fogo, morreu ali, queimado. Então, assim, ele quis tirar a vida dele para não ser pego. Né? Então, isso e pensando num bem que ele estaria fazendo por não deixar fazer esses clones e tal. Então ele está fazendo um sacrifício, na verdade. Ele estava se salvando e evitando um problema maior, assim, dentro do pensamento. Aí imagina, né, cara, só assim, né? Olha o sofrimento de uma pessoa, cara, absurdo, né, cara? Absurdo. Né? Enfim. Bom, esse caso, né, cara, tem vários, assim, tem vários pontos, assim, que infelizmente, né, para esse tipo de história, assim, né, o psiquiatra, eu, assim, sou a pior pessoa para falar sobre isso, né, porque é exatamente o que a gente vê, assim, na rede pública, infelizmente, né, e às vezes até algum atendimento privado, só que felizmente não chega até o ponto da tragédia, mas assim, não chega porque alguém fez um milagre ou assim, não fechou aí, não deu alimento de 10 planetas para acontecer uma bobagem. Mas é todas as falhas em sequência. Então já tinha, né, pela história, tinha uma desestrutura familiar, o que provavelmente estava associado com ter doença mental na família, dessa baderna, assim, né, desestruturada, tanto que vários filhos foram, abrigados, destituídos, né? Então foram para abrigo, né, enfim, essas situações. Aí tu pega homem, 19 anos, que é bem o sexo que mais se manifesta esquizofrenia, e nesta idade, e a esquizofrenia no homem, ela se manifesta muito forte na sintomatologia positiva, que era uma terminologia mais antiga, que é esses sintomas, assim, que como se fossem para cima, assim, no sentido de que eles chamam muito atenção, assim, tipo grandiosidade, assim. Externalizantes, assim, então, assim, o delírio, a alucinação, enfim, essa ideia de que consegue. Então, a sintomatologia positiva era uma terminologia mais antiga. Então, é bem característico de um episódio de um paciente esquizofrênico, assim. Não dá para saber, teria que ir atrás um pouco da história, mas pelo que falaram, ele já tinha essa questão de um delírio grandioso, né? E aí seria essa questão de entender que ele tem essa capacidade, essa habilidade de domar leões, enfim, né? Então, pelo visto, já tinha uma certa manifestação e ele estava, talvez, assim, numa agudização da crise. E aí ficou um pouco pior a ponto de ele fazer. E aí, de novo, né, para pensar no sofrimento, né, vejam como é
tão verdadeiro que ele estava pensando que ele não teve medo de descer. Isso foi o mais impressionante, né, cara? Porque na cabeça dele era bem claro que ele tinha total capacidade de fazer aquilo, de dar conta. A leoa ia ser domada por ele, porque ele era um grande domador, sei lá. Essa foi a cena que mais me chamou a atenção, porque ele para na árvore, a leoa vem, tenta, né, puxar ele para baixo e ele desce. Uhum. Então, assim, cara, destituído dos nossos mais primitivos instintos de sobrevivência, assim, né? Aí vê o poder, né, a intensidade do sintoma, né, cara, de a pessoa, aquilo era a realidade dele, na mente dele, né, de que aquilo era tudo real e totalmente de acordo, tranquilo, de fazer toda aquela situação e fez, e aconteceu, né, cara, então, assim, e todas essas lacunas que acontecem, assim, tu não consegue tratar o paciente, aí não tem o tratamento adequado, os melhores tratamentos não são de um acesso tão fácil, porque tem que fazer aqueles processos, são medicamentos mais antigos, aí são piores de suportar, de tolerar, efeito colateral, né, enfim, aí tu não tem, no caso, pelo que se viu, o rapaz não tinha uma estrutura familiar, então tu não tinha quem dá uma ajuda. Controle da ingestão dos medicamentos, da adesão de tratamento. E é super difícil, porque muitas vezes o paciente, assim, ele não tem a crítica de que ele tem que tomar o remédio, então ele não aceita via oral, ou assim, ele até aceita quando ele tá bem bonitinho, bem controladinho, mas é 1-2 dias que bobeia, já começa a vir os sintomas de novo. Ele não precisa mais disso. E aí ele já não aceita e pode ficar agressivo, pode fugir, né, cara, enfim, né, são situações que acontecem, né, e é muito comum, cara, paciente esquizofrênico, assim, nessa característica jovem, usa droga, aí piora ainda mais, né, crack, mais é crack que eles acabam usando, ou cocaína, maconha, que aí piora ainda mais o quadro, deixa mais difícil a situação, né, um outro problema para ser resolvido, então, o que aconteceu, cara, infelizmente chegou na tragédia, né, mas assim, é tudo assim... Uma sequência de eventos que não foi interrompida. Uma sequência de erros, assim, enfim, que deveria ter sido dado continência, era um rapaz que deveria ter tido um acompanhamento, uma medicação de depósito, né, de elongação, ou algum serviço, assim, ou talvez uma internação de longa permanência, algum serviço, enfim, né, várias situações que teriam evitado. Essa é a ironia até do quadro de esquizofrenia, porque a própria condição faz com que o paciente seja propenso a não aceitar o tratamento, né? Sim. É muito triste, cara, é muito triste. E assim, é uma doença que evolui, cara. É a doença da psiquiatria, assim, mais grave pela sua complexidade de doença. Não quer dizer que uma depressão não possa ser grave, um transtorno bipolar, mas ela é de largada sempre grave, complicada, né? Então, assim, é um quadro que tu não resolve agora, daqui 2-3 anos tá pior. E assim só vai, né? Ficando mais difícil de tratar. O Fernando, a gente tem essa impressão, eu não sei se são mais diagnósticos, se são mais canais de informação para que a gente saiba desses quadros, mas que quase todas as doenças de saúde mental, as doenças psiquiátricas, têm aumentado em incidência e prevalência nos últimos anos, né? Sim. Então, dá para dizer quase que com certeza que a pessoa que está aí de plantão vai atender emergências psiquiátricas. Eu queria que tu falasse um pouquinho para o pessoal, né, a respeito justamente desse curso que tu criou, um curso de emergências psiquiátricas para o médico clínico, que vai trabalhar em uma área exposta a esse tipo de ocorrência, que é todas, desde o pronto-socorro, a UBS, né? Sim. Como que tu desenhou esse curso, no que tu pensou, e já faz o convite para que a galera te prestigie, né? Então, né, eu comecei pensando assim, tudo que eu entendo que é o que me preocupa para atendimento, né, que é complicado e que vai ser determinante um médico identificar adequadamente, mesmo que seja um clínico que tenha essa capacidade, né? E aí, à medida que eu fui preparando, assim, então, risco de suicídio, agitação psicomotora, surto psicótico, crise de ansiedade, intoxicação por álcool, cocaína, né? Tudo mais prevalente. Aí, como não me deram nenhum limite, né? O céu é o limite. Exato. Então, eu fui me animando. Aí, eu fui... Delírio, né? Esses aí entraram de cara. Aí, depois eu fui me animando e pensando, mas seria muito interessante eles saberem manejar algumas coisas, assim, que é mais que um psiquiatra vai saber, mas não custa, né, cara? Enfim, né, vocês vão poder resolver. Porque vai aparecer, claro, bem menos que essas outras, mas vai aparecer. Aí eu comecei a me empolgar, né, cara? Aí eu botei intoxicação por lítio,
principalmente pensando em quem faz tentativa de suicídio por lítio, que é um baita remédio. Eu sempre falo na minha aula, eu faço até um coraçãozinho assim pro lítio, cara, porque na psiquiatria a gente ama o lítio, é um baita remédio, mas ele é um remédio que tem um risco importante, né, pela questão renal e tal, enfim, também cardíaca. Então, acontece de paciente psiquiátrico crônico fazer tentativa com lítio, e o lítio tem umas pegadinhas, o lítio não pega no carvão, tem que fazer lavagem, e tem um tempinho, e hidratar, e assim, vamos chamar o nefro para avaliar. Não tem nefro. Não, vamos fazer uma... tu? Exato, tu é o nefro. Tu é o nefro. E assim, ou intensivistas, bom, tomara a Deus que tenha intensivista no lugar que tá fazendo plantão, né? Aí o intensivista vai dar uma mão boa, né? Sabe fazer tudo isso. Ou, por exemplo, assim, não, vamos fazer uma litemia para ver. Não tem litemia. Litemia, às vezes, em hospitais que deveriam ter na emergência, leva 2 dias para sair, cara, que é o que vai ajudar, assim, aí o nefro a indicar uma diálise, né? Então, aí eu comecei a me empolgar. Então, eu botei intoxicação por lítio, aí eu botei intoxicação por maconha. Por que eu botei, cara? A maconha piorou, ela tá muito mais potente. Os pacientes usuários de maconha estão fazendo... Às vezes, quando eu falo, assim, até na internet, as pessoas riem, assim, achando que é impossível ter overdose de maconha. Bom, tá acontecendo. Tá acontecendo, as maconhas estão mais potentes e não sei se não tem alguma coisa diferente ali dentro. Tem acontecido situações diferentes, assim, que não... De internação por intoxicação. De vida emergência, cara, porque claro que não é loucura. Assim um horror de paciente, né? Mas tá acontecendo, tem alguma coisa que tá diferente, né? Existe, temos que estar preparados. Exato, cara. Aí eu botei, por exemplo, uma coisa, poxa, que é muito fácil de acontecer, principalmente pensando em tentativa de suicídio. Intoxicação por benzo, né, cara? É um remédio que é muito comum de ter acesso clínico, Quem enfim. fez mais de 10 plantões numa emergência já atendeu um pelo menos. Exato. Né? Então, assim, pode ser acidental, o lítio também. Pode, né? Mas mais provável que seja uma tentativa. São os medicamentos mais acessíveis, assim, vamos dizer, né? Então, como manejar? Dá para ligar pro CIT, ok, e tal, né? Nos ajuda, assim, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o CIT que funciona muito bem, né? Mas, assim, vamos lá, vou ensinar vocês a usar flumazenil, mas aí vocês têm que ver se tem flumazenil, né? Porque pode ser que não tenha, né, cara? Não é todo lugar que tem, né? Então, assim, tem que ter, né? Porque aí vocês resolvem fácil. Então, esse tipo de situação, né, cara, que chega e, enfim, aí botei umas coisas, assim, muito, muito, muito preciosismo, assim, por exemplo, efeito adverso de medicamento neuroléptico, assim, né? Paciente que faz impregnação, extrapiramidalismo, que pode chegar numa emergência, assim, não é uma emergência psiquiátrica, é mais uma urgência, mas enfim, um sofrimento muito grande. E não é um quadro que o paciente, por exemplo, ele está com risco de suicídio, ele está numa crise de ansiedade. Não, ele está tendo uma reação, aí é difícil ter acesso a psiquiatra na rede pública, né? Demora para conseguir, enfim. Se vocês souberem identificar, vocês conseguem dar um manejo inicial e pelo menos ele já sai dali. Até conseguir a consulta com o psiquiatra, ele já não vai estar naquele sofrimento, não vai estar numa crise de acatesia, que é um horror, você não consegue ficar parado, né? Por exemplo, pode estar fazendo um parkinsonismo, né, cara, extremamente desagradável, né? Então, assim, coisas resolvíveis. Exato, que o cara dá uma olhadinha bem dada e resolve. Claro, se fica, é mais do psiquiatra. Sim, mas sim. Pode pintar para vocês. Aí eu vou botando esses extras. Entrou como aula bônus essas coisas, né, cara? Deixa eu pensar aqui mais, cara, assim, de situações. Agora eu não me lembro de todas. Mas é um curso extremamente completo já. Cara, bom, delírio, muito comum, né? Uma manifestação neuropsiquiátrica de quadros orgânicos, né? Quadro agudo, cai em prova bastante. Mas aí botei, por exemplo, assim, um negócio assim que, né? Só porque eu queria falar disso, catatonia. Cara, quando que alguém vai ver uma crise de catatonia? Bom, vocês vão saber, tá? Eu vi 3 na minha vida, 3 ou 4 de paciente. Assim, então não é tão prevalente, mas se vocês identificarem, cara, a diferença que pode fazer na vida de uma pessoa. O benefício que vocês podem fazer para uma pessoa ajuda, porque assim a catatonia, a pessoa fica paralisada, congelada, o mais comum é isso, pode ter agitação, mas o mais comum é ela ficar parada. Pode ser que ela está numa crise de ansiedade, pode ser que ela pode parecer, né, que ela está numa crise de ansiedade, não, que está muito deprimida, que está resistente, né, que não quer responder, mas na verdade ela está catatônica. Então, e é muito fácil, tu faz o testezinho do lorazepam, que aí é uma das medicações que eu boto ali, vão ver se tem lorazepam, e tu reverte e já dá a orientação, porque até conseguir um psiquiatra, cara. Sim. E o episódio catatônico, ele pode se manter por dias. Então, olha só, vocês já conseguem fazer uma intervenção assim até de um atendimento especializado, né?
ali na rede básica. Olha como pode ajudar uma pessoa, O grau de né? refinamento, né? Exato, Isso cara. até aumenta a confiança e até a estima desse médico com os seus colegas, porque um colega que maneja bem emergências psiquiátricas, cara, é um grande diferencial num plantão, Sim, né? sim. É um grande diferencial num plantão. Porque Sim. eu me lembro, né, de atender em plantões onde as fichas dos pacientes que tinham as queixas psiquiátricas, elas iam ficando nesse caninho ali, né, cara? Sim, Então, dá assim, medo, né, dá cara? medo, Dá medo, né? Excelente. Outras questões, assim, que eu falo, assim, para eles, assim, valorizarem, assim, estarem muito atentos ao paciente, assim, porque o paciente que não tá bem, ele não tá bem, vamos ver o que tá acontecendo, né? Seja um risco, uma crise de ansiedade, um risco de suicídio, enfim, né? Ou até uma intoxicação, mas talvez seja uma chance de vocês entenderem alguma coisa que aquele paciente está vivendo que ninguém viu, que ele pode estar passando por uma situação de abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual em casa. Então, estejam atentos, vocês têm a chance de salvar a vida de alguém, não só manejar um problema. Reconhecendo coisas que são relativamente estereotipadas, assim, né? Que seguem um padrão, não são coisas assim, não é Freud que a gente tem que estudar para atender num plantão. Não precisa chegar assim. Não precisa né? Tão adiante. Exatamente. Não, perfeito, Fernando. Só mais uma coisa, cara, desculpa te interromper. E outra questão assim que eu acho interessante e vai fazer muita diferença e acontece é eles saberem manejar populações especiais. Sim. Cara, quando que tu vai conseguir falar com, né, um pediatra ou assim um psiquiatra para saber como manejar, seja uma criança pequena ou uma gestante? Complicado, né, cara? E muitas vezes até esses colegas nem querem muito esses manejos. E numa emergência é resposta rápida, né, cara? Então Exato. o início tu tem que saber fazer. Então ali pelo menos alguns pontos principais, assim, ó, façam isso que tá ok, vocês não vão matar ninguém, ainda vão ajudar, né? Para considerar essas populações assim, né? Criança, adolescente, mulher gestante, amamentação e idoso, né? Cara, sensacional. Eu sempre falo que, para mim, a coisa mais estressante que existe sobre ser médico é a responsabilidade, né? A responsabilidade que a gente assume quando a gente decide que caminho tomar e uma decisão ruim pode levar a muito sofrimento, pode levar à morte, pode modificar todo um núcleo familiar. Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, vocês têm essa responsabilidade, então vocês têm que aprender a agir de acordo. E a oportunidade está aí, então, curso de emergências psiquiátricas, está no seiskmed.com.br, nosso curso para médicos generalistas, para melhorar a qualidade com que tu trabalha no teu plantão e a tua segurança no teu plantão. Doutor Fernando, muito obrigado por mais uma presença. Muito obrigado. Gente, uma boa noite, não esqueçam de seguir o canal, de nos ativar as nossas notificações para saber quando os nossos podcasts saem, de nos seguir nas redes sociais, @seiskmed. Muito obrigado pela companhia no dia de hoje e até a próxima.